Bom, e o que é o câncer? Né? O câncer nada mais é do que uma doença onde o ciclo celular está completamente desequilibrado, né? Então, o câncer é exatamente isso. Ele é uma doença, né, onde há uma proliferação exacerbada e descontrolada das células tumorais. Então, aqui eu trouxe importantes características das células tumorais, que nós denominamos como hallmarks do câncer, que são, como o nome diz, né, são marcas, são características essenciais das células tumorais. E existem diversas características, mas eu vou dar atenção aqui a algumas delas que estão intrinsecamente relacionadas ao ciclo celular, como por exemplo a imortalidade dessas células, né? Então elas se tornam de certa forma resistentes à morte celular, que também é outro hallmark, né? Um outro ponto importante também é essa sinalização de proliferação sustentada. Então, a célula tumoral ela tem uma sinalização para proliferação que é sustentada, é uma sinalização que não para. Então, por isso que ela prolifera, e ela ao mesmo tempo tem uma sinalização de morte que não funciona. Então, é uma célula que está proliferando constantemente e não tem o freio, né? Ela não tem o freio para parar a proliferação e nem para gerar morte celular. Então, aqui eu trouxe esses dois artigos, né, a título de curiosidade, são os artigos dos quais eu retirei aquelas imagens anteriores, e são artigos que eu indico fortemente para quem quer seguir a área da oncologia, porque eles são, assim, como realmente são, acho que talvez os artigos mais importantes para a oncologia, né? E quem quer seguir essa área, eu indico fortemente. E vou deixar no nosso portal esses dois artigos lá para vocês. Bom, então, como que acontece essa cascata, né, de eventos que geram todas essas marcas no câncer? A gente tem, então, a DNA, né, das células, uma célula pré-tumoral ainda, que é uma célula não tumoral ainda, né? Ela, na verdade, todas as nossas células estão expostas, né, a danos, né, a danos que são externos, que podem vir de micro-organismos, que podem vir de radiação, né, raio-x, até mesmo raios UV, nitrosaminas, né, diversas moléculas químicas que nós ingerimos, enfim, todos esses agentes mutagênicos, né, eles são capazes de gerar mutações no DNA. Essas mutações elas têm uma alta capacidade, né, uma alta chance de serem consertadas, né, e identificadas pelo nosso organismo, né. Porém, algumas delas continuam. E aí, o que dita, né, se essa mutação vai virar uma mutação que vai induzir um comportamento tumoral naquela célula ou se não. Para isso, a gente divide as mutações em duas classes, que são as mutações drivers e as passengers. Então, é mais ou menos como o próprio nome diz. As mutações passengers são mutações passageiras. Vamos imaginar um carro. A gente tem um motorista e passageiro. Então, as mutações passengers são mutações que acontecem em algum gene, mas que não levam aquela célula a adquirir comportamentos tumorais, né? A adquirir uma proliferação exacerbada, não perde o controle do seu ciclo celular. Entretanto, as mutações em drivers são mutações nos motoristas, entre aspas, das células. Então, são mutações que ocorrem em genes muito essenciais para o comportamento celular. E muitas dessas mutações em drivers, né, em genes drivers, ocorrem em genes que regulam o ciclo celular. E isso confere às células diversas vantagens evolutivas, né? Por isso que as células passam a se proliferar numa expansão clonal. As células tumorais, né? Nesse caso. Bom, eu trouxe aqui algumas mutações drivers, né? Mutações que ocorrem em genes do ciclo celular. Então, por exemplo, a gente tem mutações que podem ocorrer em diversos estágios do ciclo celular. Por exemplo, a gente tem aqui uma mutação em P16 e em PRB. São genes que normalmente estão mutados em câncer, porém eles estão mutados de forma que a sua expressão seja zerada ou bem diminuída. E como
eu disse anteriormente, a proteína RB ela é uma supressora tumoral, né, porque ela age se ligando a E2F, inibindo então a sua função como fator de transcrição. Já P16, ele também age como um supressor tumoral, porque ele é um inibidor de CDK. Então, essas proteínas normalmente elas têm baixa expressão em câncer. Então, é como se o freio das células estivesse regulado negativamente. Enquanto isso, a gente tem outras proteínas, né, outros genes que estão regulados positivamente. Então, eles estão super expressos em células tumorais. Como, por exemplo, algumas ciclinas, algumas CDKs e o próprio fator A2F. Então, se você tem uma ciclina ou uma CDK que está ativa constantemente, né, através de uma mutação, a gente tem esse ciclo celular constantemente ativo nas células tumorais. O E2F também é um oncogene. Então, se ele está ativo, né, mutado de forma que ele fique constantemente ativo nas células tumorais, ele vai ali estar constantemente agindo na transcrição de genes que induzem a síntese de DNA e o início da fase S. Bom, e o que acontece então se a célula realmente identifica algum erro nos pontos de verificação, né, que são os checkpoints? Então ela está lá escaneando, ela consegue identificar algum erro. Existem alguns cenários que podem acontecer com essa célula, né? Não vou trazer todos aqui, mas vou dar um enfoque em 2 possíveis cenários. A gente tem dois fenômenos que podem acontecer com células que verificam erros no seu ciclo celular, que são a quiescência e a senescência. Então, o que seria a quiescência? A quiescência é uma parada reversível do ciclo celular. Então, é quando a célula está lá, ela está em G1, né? É uma célula que está exercendo suas funções, está aumentando o seu citoplasma, se preparando ali para começar uma fase S, mas ela percebe que em algum momento algo não está certo, alguma condição não está correta para que ela inicie esse ciclo celular. Essa célula pode então parar em G1. E essa parada a gente chama de G0, que é quando a célula para em G1, mas ela fica em G1, né? Ela permanece em G1 por tempo indeterminado. Tá? E isso pode acontecer em algumas condições, como a depressão de nutrientes, depressão de mitógenos, né, que são aqueles fatores de crescimento, né, fatores que induzem a mitose, fatores que induzem o ciclo celular. Condições como aumento da densidade celular, então quando a gente tem em cultura células muito, muito juntas uma da outra, elas vão parar a proliferação porque elas percebem que já tem muita célula. Então, a densidade celular aumentada para o ciclo celular dessas células e também alterações na composição da matriz extracelular, que é todo o envoltório extracelular, né? Tudo que envolve de forma extracelular a célula. E algumas características das células que estão quiescentes. A gente tem um tamanho celular que pode não estar alterado ou que pode estar um pouco minguado, né? Ela pode aparentar um pouco minguada. O metabolismo da célula também diminui, né? Uma vez que ela está esperando, né, a condição ideal para que ela possa proliferar. Ocorre novamente a pausa, né, da replicação do DNA, porém uma característica que é essencial, na quiescência, as células sempre vão retornar a proliferar em algum momento. Assim que as condições dessa célula retornarem a um estágio que ela considera ideal, ela retorna à proliferação. Existe, porém, a senescência. A senescência é o que a gente chama de parada irreversível do ciclo celular. Então, esse cenário ocorre em situações mais extremas, como, por exemplo, quando ocorre um dano constante e repetitivo ao DNA. Então, uma célula que está constantemente exposta a um dano, ela vai ativar constantemente aquelas vias, né, ATM, ATR, Check1, Check2, né, essas sinases, e isso vai constantemente parar o ciclo celular até que chegue uma hora que ela não consegue mais retornar à proliferação. Um outro fator que pode acontecer é o encurtamento dos telômeros, né? E isso é algo natural ao longo da vida, né? Nossas células vão encurtando os telômeros com cada ciclo de replicação. Porém, isso acontece
frequentemente em células estabelecidas em cultura, né, em cultura celular, onde a gente tem uma passagem, né, ou seja, a replicação dessas células em cultura celular, essa passagem exacerbada gera um encurtamento desses telômeros de forma mais rápida. E isso pode fazer com que a célula simplesmente pare de proliferar em algum momento. Algumas características são o tamanho celular aumentado, então essas células elas dão como se fosse uma inchada assim. Elas têm o seu metabolismo também aumentado, porque elas precisam, de certa forma, mostrar, né, sinalizar para as células ao seu redor essa situação. E, né, o ponto principal, né, a característica principal da senescência é essa parada irreversível do ciclo celular. Normalmente, a senescência ocorre então ou no checkpoint em G1 ou no checkpoint em G2, que é quando a célula consegue perceber danos ao DNA. Então, quando ocorre um dano muito forte, né, muito severo ao DNA, normalmente a célula entra em estado de senescência, ela não volta a proliferar. Ela fica viva, ela é viável ainda, mas ela simplesmente para. Bom, e um ponto muito importante é que esses dois processos, eles são muito similares entre si, né, porque ocorre uma parada no ciclo celular. Mas o ponto essencial que os diferencia é a reversibilidade. Então, a senescência é irreversível e a quiescência é reversível. Porém, esses dois processos eles contribuem de forma diferente para o câncer. A gente sabe que no câncer as células podem, por exemplo, migrar, né? Então elas migram, por exemplo, do tumor primário para um local metastático. E ali elas podem, nesse local metastático, né? Elas podem permanecer quiescentes por um tempo e gerar uma metástase depois de um tempo. Outros cenários também incluem, por exemplo, um tumor primário que foi erradicado, né, por uma quimioterapia ou uma radioterapia, mas anos depois, aquele paciente apresenta uma recidiva. Isso acontece porque células tumorais com transformações oncogênicas permaneceram nos locais metastáticos, então, por exemplo, no pulmão, então ela permaneceu lá de forma quiescente, porém, ela em algum momento acordou quando o ambiente foi favorável a ela. E ao mesmo tempo, as células senescentes também contribuem para a tumorigênese, né, para o desenvolvimento, né, do câncer. De que forma? As células senescentes, como eu disse, elas são capazes de... Elas têm esse metabolismo ativado, né? Então elas são capazes de induzir a secreção, elas secretam diversas citocinas. Essas citocinas são literalmente sensores, né? São moléculas sensoras. Então, a partir dessas citocinas que são liberadas pelas células senescentes, elas conseguem regular todo o resto do tumor. Então, uma célula que tem senescência, né, um tumor que tem células senescentes, ele vai ter ali um ambiente que está sendo regulado por essas citocinas que estão sendo liberadas pelas células senescentes. E existem diversos outros mecanismos pelos quais as células senescentes e quiescentes induzem a progressão tumoral. Mas eu vou deixar alguns artigos para quem tiver maior interesse nessa área. E aí, como esses dois fenômenos são muito similares, eles frequentemente são muito confundidos na literatura, né? E isso se dá tanto pela sua similaridade, mas principalmente pela falta de marcadores específicos para cada um desses fenômenos. E a identificação desses fenômenos é algo que é necessário, porque tanto para a geração de novos biomarcadores, por exemplo, mas também para o possível desenvolvimento de novos fármacos, de novas abordagens terapêuticas. Então, os estudos e pesquisas atualmente no ciclo celular de células tumorais, têm enfrentando um certo desafio que é com relação a a identificação dessas células, né? Então, identificação de como que as células decidem, como que as células tumorais decidem o destino daquela célula. Então, por exemplo, a gente tem uma célula que levou um dano, né? Ela foi danificada em algum grau, e isso pode gerar, né,
os 3 estados. A célula pode continuar proliferando normalmente, a célula pode entrar em quiescência, ou seja, ela pode simplesmente parar de proliferar, pode permanecer anos, meses ou dias sem proliferar e depois voltar a proliferar, e ela pode ainda entrar em senescência, ou seja, permanecer viável, mas nunca mais voltar a proliferar. O que dita, né, o que dita para qual via a célula vai se encaminhar. Esses mecanismos regulatórios ainda não estão bem destrinchados na literatura científica. E também a interconversão entre os estados. Então, uma célula em proliferação pode gerar uma célula quiescente. Uma célula quiescente volta à proliferação, mas será que uma célula quiescente pode ir diretamente para a senescência? Então, são perguntas que se mantêm nos estudos em ciclo celular no câncer, e é um dos alvos, né, é um dos objetivos do meu projeto. Então, entender, né, eu sou orientada pelo professor Alexandre Bruni, e a gente quer entender como que se dá a regulação desse processo entre quiescência e senescência. Muitas vias já foram destrinchadas, mas ainda há de se investigar alguns outros aspectos de toda essa regulação. Bom, gente, então, para dar uma finalizada, eu quis trazer alguns métodos de estudo, né, do ciclo celular, de avaliação, e como que a gente consegue saber, em laboratório, em qual fase uma célula de estudo nossa, em qual fase do ciclo celular ela se encontra. Então, um dos principais ensaios se chama ensaio de BRTU, e ele é um análogo da timidina, né, que é um dos nucleotídeos do nosso DNA. Então, um análogo é exatamente uma molécula que é muito parecida. Então, como a gente vê aqui, realmente é uma molécula muito parecida, entretanto, ele tem um brometo aqui na posição desse metil. Então, como que funciona esse ensaio? A gente tem a nossa cultura celular, que a gente quer analisar o ciclo, e a gente coloca ali no meio da cultura celular, no meio de cultivo daquela célula, o BRDU, que é uma molécula. Quando essas células começarem, né, a sua proliferação, elas vão, então, ao sintetizar, né, as suas fitas filhas, né, na replicação, elas vão utilizar no local da timidina o BRDU. Então, aqui a gente tem uma adenina que iria parear com uma timidina, né, na verdade, pareando com o BRDU, que tem, né, esse brometo. E aí, em seguida, né, para avaliar realmente a nossa célula, a gente precisa de um anticorpo, que é anti-BRDU. Esse anticorpo, ele é fluorescente, como aqui a gente consegue ver. Então, bom, gente, então, a partir da incorporação do BRDU em cada fita filha nova, né, durante a replicação de DNA, a gente consegue depois, após, né, adicionar um anticorpo anti-BRDU, e com esse anticorpo, né, que tem fluorescência, a gente consegue verificar a marcação de BRDU por célula. Então, aqui a gente tem uma imagem obtida em um microscópio de fluorescência, onde a gente consegue verificar células com diferentes graus de marcação de BRDU. E assim a gente consegue verificar quais células têm seu conteúdo de DNA duplicado e quais células ainda não passaram por essa duplicação de DNA. Através de um citômetro de fluxo, né, que é uma metodologia que consegue separar as células através de algum marcador específico, a gente consegue verificar 3 populações celulares no gráfico que é gerado, né, ao final da avaliação, né, no equipamento. Então, ao final, né, de todo o processo, a gente recebe esse gráfico, né, e aqui a gente consegue verificar 3 populações celulares. Então, a gente pode identificar a população em G1, em S e em G2. E como que a gente consegue verificar isso? A gente tem esse gráfico que indica no eixo Y a marcação por BRDU e no eixo X a marcação, nesse caso, por Hughes. Ou pode ser por PI, que é a dieta de propídio. Esses dois marcadores, que são Hughes e o PI, eles marcam, vamos dizer assim, o conteúdo de DNA da célula. Então, células que são 2N, ou seja, que têm o seu conteúdo ainda não duplicado, vão ter uma marcação
X. E células que têm conteúdo 4N, ou seja, já tem o cDNA duplicado, vão ter uma marcação 2X, certo? Então, esses corantes, né, o hidreto de propídio, que é o PI, e o Hux, eles vão indicar isso pra gente, que é o conteúdo nuclear daquela célula. Então, a gente, ao longo aqui do eixo X, né, para a direita, a gente tem células que têm crescentes concentrações desses corantes, indicando também crescentes quantidades, vamos dizer assim, de DNA. Já que no eixo Y, a gente tem a marcação para o BRDU, que é o nosso, na verdade, para o anti-BRDU, né, que é o nosso anticorpo que detecta BRDU. E o BRDU ele vai indicar para a gente as fitas que estão duplicando, né, que estão no processo de duplicação. Só que o BRDU ele só é acessado, né, pelo anti-BRDU, que é o nosso anticorpo, a partir de processos de desnaturação, né, do DNA. Então, aqui a gente consegue ver, nessa fase S, as células que estão ativamente duplicando. Ou seja, são células que estão entre um conteúdo 2N, né, que seria essas células nessa coluna, aqui. Então, essas células aqui nessa coluna têm um conteúdo de DNA que nós denominamos 2N, ou seja, elas não duplicaram ainda. Aqui no meio termo, a gente tem células que estão ativamente duplicando, então são células que estão entre 2N e 4N. E aqui, já por fim, a gente tem células que já estão com 4N, ou seja, já tem seu material genético totalmente duplicado. Tá? Uma outra forma da gente verificar a fase do ciclo celular é vendo justamente os diversos marcadores que eu citei anteriormente, né, nas vias. Esses marcadores eles são proteínas, então eles podem ser, a quantidade deles, né, pode ser avaliada através de ensaios que conseguem verificar proteínas, como por exemplo o Western blot. Então a gente tem aqui uma membrana de Western blotting, onde esse grupo de pesquisa tratou as células com palbociclib, que é um inibidor de CDK. Então, eles verificaram que com o tempo, né, a inibição desse CDK, né, também inibiu a fosforilação de RB. Justamente porque as CDKs são sinases que fosforilam RB. Então, com o tempo, né, tanto com o tempo, mas também com o aumento da dose desse inibidor de CDK, que é o palbociclib, a gente tem a diminuição de RB fosforilada e o aumento de ciclina. Tá? Então, a gente consegue verificar também através desses marcadores, através dos níveis proteicos desses marcadores. Então, para finalizar, eu quis trazer aqui como que esse conhecimento vem sendo aplicado na prática médica. Né? Então, a gente já tem alguns fármacos que atuam no ciclo celular das células tumorais, e alguns que estão em fase de teste, né? Então, eles atuam principalmente nas CDKs, como eu expliquei, né? Que são as principais mediadoras da progressão do ciclo celular. Então, a gente tem quimioterápicos que agem na CDK9, CDK5, e assim por diante. Um dos principais, né, é o palbociclib, que age inibindo a CDK4 ou a CDK6. Então, aqui são algumas referências que eu utilizei. Muito obrigada, gente, e qualquer dúvida, venham conversar comigo. Até!